pedir para, antes de abrir, queria só dar um recado. A intérprete de Libras fica aqui nessa pilastra, então eu vou pedir para fotógrafos, videomakers não circularem aqui na frente, porque atrapalha para quem está acompanhando nas redes sociais. Então, boa tarde. Vamos dar início à coletiva sobre o edital do Concurso Público Nacional Unificado, a segunda edição. E para compor a mesa da entrevista coletiva, eu convido a ministra da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Esther Dweck, a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, e a presidenta da ENAP, Betânia Lemos. Só explicar um pouquinho como vai ser a dinâmica. A ministra da Gestão vai fazer uma apresentação, né, sobre o edital e as inovações e as novidades. Na sequência, a gente vai abrir para 3 perguntas mais genéricas, mais gerais sobre a política pública. E aí as ministras e a presidenta da ENAP, né, podem responder. Depois a gente desfaz a mesa de abertura e convida a equipe técnica da organização do CPNU 2 para tirar as dúvidas mais detalhadas, mais técnicas, ok? Combinado? Então, com a palavra, a ministra da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Esther Dweck. Boa tarde, pessoal. Obrigada por estarem aqui. É um prazer receber aqui a equipe da imprensa que cobre já o nosso concurso já há algum tempo, vários rostos conhecidos. E dizer que eu vou fazer aqui, como foi explicado, eu vou fazer uma apresentação. Eu tinha convidado, na verdade, também, além da ministra Márcia, a ministra Aniele, a ministra Sônia e a ministra Macaé. A Macaé está fora, a Sônia acabou de pousar no aeroporto e não conseguia chegar a tempo. E a Aniele, a filha dela, teve um problema de saúde, ela teve que buscar a filha na escola e acabou não podendo estar aqui. Mas eu fiquei muito feliz que a Márcia está aqui, porque vocês vão ver que a gente tem uma novidade justamente referente às mulheres, e aí foi muito bom a ministra Márcia poder estar aqui junto comigo para a gente fazer esse anúncio e explicar uma novidade. Acho que talvez seja a maior novidade aqui que ninguém conhece desse novo edital. Então, primeira coisa, acho que é muito importante a gente reforçar a importância e a nossa avaliação de que o CPNU é sim uma política que está mudando, vai ajudar muito a mudar a cara do Serviço Público Federal. Nosso grande objetivo com essa política é o aumento da diversidade no serviço público para que a gente tenha um serviço público com a cara do Brasil. Essa é a nossa lógica. E aqui, como vocês sabem, a gente se rendeu ao termo mais tradicional. A gente sempre chamava de processo de transformação do Estado, e é o nosso processo de transformação do Estado, mas ela sim, o CPNU é parte para a gente muito importante de uma política de uma reforma administrativa no Serviço Público Federal. A nossa lógica de aumentar a diversidade, a gente acha que é essencial para melhorar a qualidade das políticas públicas. A gente tem várias políticas que mostram resultados de que aumento da diversidade melhora os resultados das políticas, transforma as políticas, faz políticas mais voltadas à nossa população. Então, isso é muito importante. E a gente percebe que o reforço na contratação de servidores é algo importantíssimo para ampliar a prestação de serviço e aumentar a qualidade. A gente sempre é questionado sobre o número de vagas, então são 3.652 vagas. Esse número mudou um pouquinho da última apresentação, porque entraram vagas do INSS, que estão aqui. Mas se vocês olharem o que a gente já aprovou de vagas desde a chegada do novo mandato do presidente Lula até agora, a gente já teve em torno de vagas, sem ser as vagas temporárias, a gente já teve em torno de umas 15 mil vagas. E a gente teve de saída entre 2010 e 2023, 246 mil pessoas se aposentaram, e a previsão dos próximos 10 anos é que de mais 180 mil pessoas saiam do serviço público. Então a taxa de reposição é muito menor do que aquela que está saindo. É claro que teve entradas anteriores, não só desde 2023, mas como eu já venho falando muito, foi muito dispare as áreas que perderam gente das áreas que ganharam pessoas. Então a gente tinha uma carência de pessoas muito grande.
pouquinho antes a gente estava conversando e a ministra Márcia está muito feliz que o Ministério das Mulheres vai receber agora os ATPS. Ela vai na ENAP fazer a propaganda no Ministério, porque ela vai ter um número de servidoras, né? Os servidores ou servidoras, esperamos que homens também queiram para o Ministério das Mulheres, que são muito bem-vindos lá também, né, Márcia? E a gente possa ter uma recomposição dos quadros no Ministério das Mulheres, assim como vários outros estavam com carência de pessoal. E agora que o curso de formação está terminando, a gente vai fazer a distribuição das carreiras transversais do CPNI 1. Então, para dizer que não há um inchaço na máquina, essa quantidade de pessoas que está entrando é muito inferior à que sai. Então, a gente tem um saldo líquido continua sendo negativo. A gente, nesses anos agora, a gente recuperou, mas tinha tido um saldo líquido negativo de mais 70 mil pessoas. E a gente aumentou um pouquinho desde que o presidente Lula entrou, porque a gente conseguiu contrabalançar da saída ser menor que a entrada, mas é muito temporário, né? A previsão é que vai continuar saindo. Então, de fato, a retomada dos concursos públicos é uma etapa importante da reforma administrativa também, mas com a lógica que a gente tem implementado, que é o dimensionamento da força de trabalho, ou seja, saber onde eu preciso de gente, a lógica de carreiras, né? A gente está procurando servidores com a capacidade de atuar de forma transversal, ou seja, podem atuar em mais de um ministério, eles têm um pensamento estratégico e têm uma mentalidade digital. Eu estou aqui com a presidente da ENAP, porque, como uma outra novidade desse concurso aqui, a ENAP, desde a semana passada, assumiu a execução do concurso, né? Eu já tinha falado para vocês na coletiva que a gente deu, que a gente faria essa passagem de bastão para a ENAP nesse novo concurso, justamente para a gente poder perenizar a política. Mas a ENAP está aqui representando, obviamente, quem vai assumir a execução do concurso, mas também a ENAP representa quem está fazendo o curso de formação dos servidores, sejam dos servidores naquelas carreiras que têm curso de formação, mas também, como a gente falou, na mudança que a gente fez no estágio probatório, agora todos os servidores públicos federais têm um curso de formação. E uma das coisas que a gente está enfatizando muito é a mentalidade digital. Porque para a gente, esse servidor do futuro ele tem que ter essa capacidade de atuação transversal, tem que ter uma capacidade de olhar estratégico para as políticas públicas e uma mentalidade digital, porque o governo está cada vez mais digital. E em qualquer área você tem que ter essa mentalidade digital. Não são só os ATIs, né, o pessoal que trabalha diretamente na área de TI, que tem que ter mentalidade digital. Todo servidor público tem que ter essa mentalidade, porque as políticas públicas têm que pensar, elas estão passando por uma transformação, vão se tornar digitais e elas têm que ser pensadas voltadas para a população. Né? Uma outra coisa importante no âmbito de concurso público que está dentro da nossa visão de reforma administrativa foram 2 leis recentemente aprovadas no Congresso. Né? A gente, mais uma vez, agradecer aos parlamentares. A nova lei de concurso público, que a gente conseguiu fazer pequenas alterações de redação pactuadas, tanto com o Congresso quanto com a sociedade civil, com os servidores, que foram muito importantes para poder ter uma lógica. Foi a primeira vez que a gente tem uma lei geral de concursos públicos no Brasil, né? A gente tinha uma disparidade muito grande nas diferentes esferas de governo, e a lei de cotas, que a gente está implementando a nova lei de cotas agora nesse concurso público, que para a gente é uma grande satisfação, por isso que eu tinha convidado muito a ministra Sônia, a Aniele e a Macaé, porque, principalmente no caso da Sônia e da Aniele, temos novidades. A lei de cotas trouxe novidades importantes, que foi a ampliação do percentual, como vai estar refletido aqui, mas com cotas específicas para indígenas e quilombolas. E é pela primeira vez a gente vai ter um concurso que vai ter essas cotas específicas de indígenas e quilombolas, né, frutos dos decretos e as instruções normativas que foram publicadas semana passada. Os percentuais já são conhecidos, porque esses decretos já foram publicados. Então, a gente tem esse grande avanço em termos de aumento de inclusão e garantia de maior diversidade. E eu vou falar também de medidas importantes de aumento da segurança do concurso, algumas já anunciadas. Então, a primeira é essa, né? Estamos aplicando a nova lei de cotas. Então, são 25% para pessoas negras, então amplia de 20% para 25% para pessoas negras. Temos os outros 5% são divididos, 3% para pessoas indígenas e 2% para pessoas quilombolas. E a gente tem, então, a aplicação da nova lei a partir do decreto que foi assinado pelo presidente Lula semana passada, e a nossa instrução normativa, assinada em conjunto com o Ministério dos Povos Indígenas e com o MIR, para definir como vão ser aplicadas essas cotas. A gente mantém os 5% de cotas para pessoas com deficiência, né, que está previsto na lei, mas também semana passada a gente teve um novo decreto regulamentando essas leis para pessoas com deficiências e uma instituição normativa junto com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, justamente
ampliando a acessibilidade, garantindo, né, toda a maneira correta de fazer a aplicação dessas cotas para pessoas com deficiência. A gente teve uma inovação também da regulamentação da lei de cotas, da regulamentação, que foi o sorteio já realizado quinta-feira passada aqui nessa sala, né, para aquelas vagas que não cumpriam o mínimo. No caso de pessoas negras, se a gente tivesse só uma vaga para uma especialidade, ela não tinha exigência de cotas. No caso de pessoas com deficiência, se fossem até 4, também não tem exigência. A partir de 5 já tem exigências de aplicação da cotas para pessoas com deficiência. Então, a gente juntou essas que tinham menos do que o mínimo necessário e fizemos um sorteio para manter essa percentual de cotas. O sorteio foi realizado na semana passada, na quinta-feira, com uma audiência pública, com todos o rito de publicidade e de segurança, e o edital já reflete, então, quais vagas dessas que não tinham cumprido o mínimo que vão ter a aplicação de cotas. Né? Isso facilita para os candidatos que vão se inscrever, já saber aquelas que têm essa aplicação de cotas, né? E a gente vai manter a realização nas 228 cidades, está aqui a representante da FGV, que depois talvez venha aqui junto com a mesa, com a equipe, para falar, né? Isso já está mantido, vão ter as 228 cidades, elas refletem o potencial de inclusão regional, que para a gente é super importante, como eu falei, era uma das outras nossas metas, é a inclusão regional, que foi um sucesso no CPNU 1, né, tivemos inscrição de 5.555 municípios, que para a gente foi praticamente, teve gente se inscrita de todos os municípios, e foram aprovadas pessoas de 908 municípios. Semana passada a gente fez aqui a celebração da chegada dos novos servidores, né, e estava na mesa comigo um rapaz do Piauí, com a família que vem da área rural, um outro menino do Ceará, e aí ele morava numa cidade do interior do Ceará, numa zona rural. Ele fala, minha cidade é pequena e eu morava na zona rural da cidade. Ele falou, mas como o concurso foi perto, eu resolvi fazer, né? Então, ele não precisou se deslocar para a capital para fazer, então foi muito bacana isso, mostrando, né, a importância dessa política da questão da inclusão regional. E aí vem a grande novidade, que eu agradeço a Márcia estar aqui comigo, para a gente anunciar, que no resultado do CPN1, um número que para a gente foi algo que a gente está trabalhando ele, entendendo isso, e é uma realidade que não foi só do CPN1, a gente percebeu que isso aconteceu em outros concursos, um percentual de mulheres aprovadas menor do que o percentual de mulheres inscritas, né? Então, a gente vem discutindo isso, na nossa visão está muito, uma das coisas que obviamente é apontada na literatura. Duas coisas importantes são apontadas na literatura, né? Uma é a questão da dupla, tripla jornada, lembrando que a média de idade aprovados no CPN1 foi ali de entre 35 e 45 anos, ou seja, são pessoas que, em geral, já estão inseridas no mercado de trabalho, já têm filhos, né? E aí você exigir dessas pessoas, principalmente das mulheres, conseguir se dedicar aos estudos específicos para aquela prova, acaba que elas têm uma desigualdade com os homens. E uma outra questão também é o tipo de prova, né? Prova objetiva versus uma prova mais discursiva. Uma prova discursiva, ela pega muito mais a bagagem que a pessoa tem de todos os anos de estudo, não pega só aquele treinamento específico para a prova, né? Então, a gente resolveu aplicar no CPNU 2, mesma lógica que o MRE aplicou no seu último concurso, que não é uma reserva de vaga para mulheres, então não tem vagas reservadas para mulheres, como é o caso de pessoas negras com deficiência, pessoas indígenas e quilombolas, mas a gente vai fazer uma equiparação no percentual de mulheres que passam da primeira para a segunda etapa, ou seja, da segunda fase, desculpa, que tem fase e etapa, porque eu estou falando de fases. Obrigada, Retamão. Basicamente da prova objetiva para a prova discursiva. Lembrando que esse ano a gente vai fazer diferente do ano passado. A gente vai ter a segunda fase, que é a prova discursiva, ela vai ser numa data posterior, só para pessoas que foram aprovadas na primeira fase. Então, qual é a lógica aqui? É muito simples. Suponham que tem e a gente vai fazer isso por cargo, né? Lembrando que dentro dos blocos tem mais de um cargo. Então, suponham que tem um cargo que tenha 20 vagas. A gente vai corrigir 9 vezes o número de provas discursivas da quantidade de vagas. Então, a gente vai corrigir 180 provas. A gente tem 65% para ampla concorrência, 35% para cotas, né? Então,
em cada cota a gente vai aplicar essa equiparação de mulheres, né? E a gente viu que, por exemplo, é uma coisa muito interessante, no caso das pessoas indígenas, a maior equidade entre homens e mulheres na aprovação. Foi o que teve bem próximo, foi 48 52, 48% de mulheres, 52%. Já em pessoas negras é o contrário, mais homens negros do que mulheres negras. A gente sabe disso, né? Mas indígenas é muito interessante, como no caso dos indígenas, tem quase uma equiparação ali, quase uma equidade entre mulheres e homens. Bem interessante isso. Mas, no geral, para pessoas negras e com deficiência, ainda mais, o percentual de homens é maior. Então, o que a gente vai fazer por cargo e por, como chama isso? Não, especialidade e entre cotas e ampla concorrência, como é que chama isso? Modalidade, obrigado. Essa palavra que estava faltando. Então, para cargo, por especialidade, por modalidade, a gente vai aplicar essa regra. Então, dando exemplo aqui, 20 vagas para aquela cargo ou barra especialidade, a gente corrigiria 180 provas. 117 na ampla concorrência, 63 dentro das cotas. Então, vou dar o exemplo na ampla concorrência, mas isso se aplica também no caso das cotas. Então, eu vou ter 117 provas corrigidas para ampla concorrência. Vamos supor que desses 117, 65 eram homens, 52 mulheres. Aí eu tenho uma proporção, então, diferenciada, não está igual. O que a gente vai fazer? Pegar mais 13 mulheres na sequência das notas das provas objetivas e corrigir a prova delas também, chamá-las para fazer a prova discursiva e terão suas provas discursivas corrigidas. Não é uma reserva de vagas, então quem vai ser aprovado no final é quem teve a maior nota final, né? A única coisa é que, em geral, inclusive na prova objetiva, as pessoas deixam de se classificar por décimos, por questões muito, por uma pergunta que elas não responderam, erraram, né? Então, a gente traz mais mulheres, nenhum homem classificado deixa de entrar, todos os homens que passaram vão continuar, agora a diferença é que a gente vai chamar mais mulheres para completar e ter exatamente o mesmo número, né? Tentar ter o mesmo número de homens e o mesmo número de mulheres fazendo a prova discursiva em cada cargo e também em cada modalidade, né? Então, mesmo vai se aplicar para pessoas negras, pessoas indígenas e quilombolas, né? E a gente vai, então, e a nota final é quem tiver a maior nota. Aí soma a nota da prova discursiva, se tem títulos, soma títulos, enfim, e aí soma todas as notas que tem que somar, e aí segue a ordem da maior nota final, né? E isso que vale para o resultado, né? A comissão, aí vou falar um pouquinho da parte mais de segurança, né? A gente tem a comissão de governança do CPNU. A gente já tinha a AGU, a SECOM, o INEP, o IPEA e a ENAP, né, junto com o MGI, e agora se incorporaram também a ABIN e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A ABIN tem, junto com a Polícia Federal, feito todo o apoio, né, como vocês sabem, na parte de inteligência, de segurança da prova. E o Ministério da Justiça, além da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, que dão um apoio logístico também à Rodoviária Federal na chegada das provas, tem também a coordenação das polícias estaduais, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros, né? Toda essa rede, Defesa Civil, toda essa rede de apoio que são muito importantes no momento, tanto do traslado das provas, mas também no dia da realização da prova, que é muito importante ter toda essa parte de segurança. Então, o Ministério da Justiça, que já trabalhou muito com a gente no último concurso, foi incorporado, então, na Comissão de Governança. E aí, a ENAP, muito feliz da BTN estar aqui do meu lado, vai assumir, então, desde a semana passada, um decreto do presidente também que passa, então, para a ENAP a responsabilidade pela execução e gestão do processo, né, incluindo o recebimento das inscrições, o acompanhamento de todas as etapas, a divulgação dos resultados dos candidatos. Claro que o MGI continua sendo o órgão responsável pela política pública de contratação de servidores, pela lógica do concurso nacional unificado, né? E a gente vai dar todo o apoio e vamos continuar estar bem próximo da ENAP, não só porque a ENAP é vinculada ao Ministério, mas porque é a política com a qual a gente tem. Mas a lógica de passar para a ENAP, eu falei aqui no dia, a gente quer que essa política seja institucionalizada. Então a gente acha que um órgão como a ENAP, ESAF, a ENAP já foi, a ENAP atual é a fusão da ENAP antiga com a ESAF. A ESAF realizava a prova, a ESAF era banca de prova.
né? A gente não pretende que a ENAP se torne banca de provas, na visão da FGV, não temos essa pretensão, mas a gente acha que a ENAP tem que ter sim a expertise para conseguir acompanhar e executar um processo que vai, de alguma forma, tornar essa. A gente vai manter essa política pública de forma mais perene, né? Então, estou caminhando aqui já para os detalhes finais, importantes. Então, lembrando, são 3.652 vagas, sendo 2.480 de vagas imediatas, sendo 1.972 de nível superior, 508 de nível intermediário. E 1.172 para provimento de curto prazo. Lembrando que aqui, por que a gente chamou com esse nome, né? É porque foi o que eu falei para vocês. São aqui principalmente a carreiras administrativas, né, que a gente está fazendo todo esse dimensionamento da força de trabalho para distribuição posterior entre ministérios. E a gente não sabe se o número necessário vai ser 980, no caso 1.172 vai ser 1.050, 1.250, né, 1.300 ou 1.050, 1.100. Então a gente preferiu não cravar o número de vagas imediatas já no início da autorização, mas elas todas serão, mais de 1.000 pessoas serão chamadas o ano que vem, independente da vaga ser de provimento imediato ou não, porque é uma das áreas que tem mais carência nos ministérios. É uma área, nessa área de né, de apoio administrativo, a faixa etária é extremamente alta, é um potencial enorme de aposentadoria e um conhecimento específico muito difícil de ser criado. E as pessoas não aprendem isso antes de entrar no serviço público e começar a atuar nessas áreas, área de licitação, de contratação, de gestão de pessoas, né? É algo que demanda muito conhecimento, né, a prática. Então, para a gente é uma área que precisa ser renovada, os ministérios estão sentindo muita falta dessa mão de obra, né? Então, a gente terá essas 3.652 vagas, elas são já imediatamente para 32 órgãos diferentes, mas lembrando que aqui temos algumas carreiras transversais que vão atuar em mais órgãos e no final a gente vai ter, no caso, por exemplo, da né, da parte administrativa, basicamente vai para todos os ministérios que estão precisando, né, aqueles que não têm a sua carreira própria nessa área. Então, a gente tem 9 blocos temáticos, eu vou descrever já quais são, mas já foram divulgados semana passada, no dia que a gente fez o sorteio, então não é novidade também. De novo, você escolhe um bloco, você pode se inscrever para todos os cargos daquele bloco para qual você tem a formação, caso ele exija a formação, que você tenha a formação necessária. Quando não exigir, pode se inscrever para todos os cargos e especialidades naquele bloco com a ordem de preferência definida no momento da inscrição. Mesma sistemática do ano passado, provas em 228 cidades e provas em 2 fases e 2 datas diferentes. Já vou mostrar aqui o calendário. Agora, uma novidade esse ano, a gente resolveu fazer uma taxa de inscrição igual, independente do bloco ser intermediário ou superior, de R$70, mantendo a nossa ideia de fazer uma taxa de inscrição acessível. A gente tem muitos critérios para isenção, mantém aqueles critérios do anterior, né? Deixa eu ver se eu lembro todos. Primeiro deles é CAD único. Tá aqui. Doador de medula óssea. Pessoas que tiveram acesso FIES e ProUni, né? Ambos, né? Aqui, né? FIES e ProUni. Então, pessoas que fizeram graduação ou estão fazendo graduação e receberam o apoio do FIES ou do ProUni. E, portanto, a gente com isso mantém as mesmas isenções, só que a gente sabe que tem muita gente que não está em nenhum desses critérios, mas cuja renda não é muito superior, é um pouquinho superior ao limite do CAD único. Então, para essas pessoas, um peso de uma taxa de inscrição é relevante. Então, a gente tentou manter uma taxa de inscrição com valor bem menor que a média que a gente vê dos concursos em geral. Aqui, eu pulei. Tem alguém passando junto comigo? Denise. Eu estou passando. Então, as inscrições começam quarta-feira, dia 2 de julho, e vão até 20 de julho. O pagamento, lembrando que tem um dia lá para pagamento a mais, né? Então, o pagamento vai até 21 de julho para aquelas pessoas que tiverem que pagar a sua inscrição. Muito importante, quem tem direito à isenção, então, lembrando que são pessoas inscritas no CAD único, doadores de medula óssea, bolsistas do ProUni e que tiveram financiamento do FIES, têm direito à isenção e podem pedir isenção
até o dia 8 de julho. Por que a gente dá um prazo mais curto? Porque a gente tem um prazo para dizer se essas pessoas tiveram a sua isenção comprovada. Caso não, elas têm um período de recurso e antes do prazo final da inscrição, elas vão saber se elas tiveram na isenção para saber se elas vão pagar a taxa ou não. Por isso que tem que ser curto esse período de isenção, então começa na quarta-feira e vai até o dia 8 de julho. A prova objetiva, então, é feita num turno só, à tarde, dia 5 de outubro, né, reforçando que isso é muito importante para a logística, inclusive de chegada das provas no local de prova, também para o trabalho dos fiscais de prova. Tem várias datas intermediárias que estão no edital, entre divulgação do primeiro resultado, espaço para recurso, etc. Né? Mas a convocação, então, para a prova discursiva depois de todo esse período recursal é dia 12 de novembro. Né? E aí você tem, então, também a chamada para confirmação de cotas, né? Verificação de cotas, confirmação de cotas, tanto pessoas negras quanto indígenas e PCDs, né? E também o período para envio de títulos. Vai ser feito da mesma forma do ano passado, né? E depois tem as bancas lá para, no caso de pessoas negras, para fazer a presencial. E a prova discursiva, então, ocorre no dia 7 de dezembro, também no período da tarde, né? Não está aqui, mas é no período da tarde também, certo? Está correto, período da tarde. Tá, porque não estava o horário, né? Você não estava, mas é da manhã tarde. E a nossa previsão de divulgação dos resultados, né, da primeira lista de classificação é dia 30 de janeiro de 2026. Por que a gente chamou de primeira lista? Porque foi exatamente como foi feita a sistemática no passado, a gente divulga o resultado. E aí tem uma outra novidade que não... Bom, antes dessa novidade, só explicar como é que é. Então, a prova objetiva no nível superior são 90 questões, 30 de conhecimentos gerais, 60 de conhecimentos específicos. Lembrando que cada bloco tem 5 eixos temáticos, então nos conhecimentos específicos são 12 questões por eixo temático. Lembrando que dependendo do cargo da especialidade, tem peso diferente para cada eixo temático. Mesma lógica do ano passado, do último concurso. No nível intermediário, que são 2 blocos de nível intermediário, são 68 questões, sendo 20 de conhecimento geral e 48 de conhecimentos específicos, né? Então, o nível superior, a prova vai de 13 às 18, são 5 horas de prova. E o nível intermediário, como tem menos questões, vai de 13 às 16h30, 3 horas e meia de provas, no dia 5 de outubro, então, na parte da tarde. A prova discursiva de nível superior são 2 questões discursivas, não só uma, como foi no último concurso. São 2 questões discursivas no período de 13 às 16, no dia 7 de dezembro. E o nível intermediário, uma redação dissertativa argumentativa de 2 horas, no dia 7, de 13 às 15. Né? Então, essa e a nota final ponderada, que é essa que vai valer para a classificação final, é a nota da prova objetiva, mais a nota da prova discursiva, e naqueles que exigirem títulos, vai ter mais uma nota de avaliação de títulos. Né? A convocação para a segunda fase, então, vai respeitar a ideia do 9 vezes, né? Mais o que a gente propôs de uma chamada extra, no caso, onde cargos, especialidades não tiveram o mesmo número de mulheres, não tiveram no mínimo 50% de mulheres aprovadas. É no mínimo 50%, tá? Então, se tiver mais mulheres, não acontece nada. Se tiver menos de 50%, a gente completa, chama mais mulheres para ficar equiparado com o número de homens. Né? Então, aqui vocês já conhecem, 9 vezes aqui, no caso, para todos. Né, todas as modalidades. Então, se for 100 vagas, 65 para ampla concorrência, vai ser 9 vezes 65. Se for 25 pessoas negras, né, vai ser 9 vezes 25 para quem está concorrendo para pessoas negras. No caso, pessoas indígenas, 9 vezes 3 para pessoas negras. E pessoas quilombolas, 9 vezes 2 vagas para pessoas quilombolas. E no caso, pessoas com deficiência, 9 vezes 5. Então, para todos os cargos, especialidades, no bloco em geral, e por modalidade, a gente vai ter correção chamada de 9 vezes. O que venha mais no caso, quando a gente precisar fazer equiparação com mulheres, que aí pode os números superar, porque os homens todos os homens que foram chamados dentro das 9 vezes vão continuar sendo chamados. Né? Uma novidade que eu já tinha falado para vocês é o código de barras para identificação individual, que vai permitir que ele
seja anonimizado, mas a máquina saiba de quem é aquela prova, então não tem mais que marcar bolinha ou não bolinha, né, que era um dos pontos do anterior, mas ainda precisa que seja escrita a frase de próprio punho para exame grafológico. Então, no ano passado você tinha que marcar a bolinha referente à sua prova e tinha que também completar uma frase. Completar a frase continua valendo, que é para saber se a pessoa que fez aquela prova objetiva é a pessoa que se diz que era para fazer mesmo. E a digital também. Tá. Só uma coisa rápida. A gente vai ter aquela convocação de interesse. Essa é uma novidade. No curso de formação, a gente já fez isso ano passado e a gente não tinha falado isso no edital inicialmente, a gente avisou isso no momento que a gente foi lançar o resultado, então agora já está previsto no edital. E a gente não vai fazer só para aquelas áreas que têm curso de formação, a gente vai fazer para todas as vagas. Então, no dia 30 de janeiro, quando a gente divulgar a primeira lista, a gente vai abrir o sistema para que a pessoa diga se ela tem interesse naquela vaga para a qual ela passou. Seja para fazer o curso de formação, seja para uma vaga que já tenha, ela já vai ser chamada. Se ela não aceita, ela diz que não, ela perde aquela vaga, né? E todas que estão abaixo na preferência dela, mas ela continua no cadastro reserva, que seja, ou podendo ser chamada para alguma que esteja acima na sua preferência. E a gente vai fazer isso para tudo, porque a gente acha que com isso a gente consegue garantir, né, que as pessoas que estão ali aprovadas vão ter interesse realmente em ser chamadas para os seus cargos. Então, a partir de 30 de janeiro começa uma rodada, a gente deve fazer no mínimo 3 chamadas, que a gente viu que 3 chamadas são um número interessante, podendo ser mais se a gente achar que vale a pena. Então, serão realizadas no mínimo 3 convocações para confirmação de interesse. E aí sim, depois dessa fase que a gente vai fazer uma lista de classificação final e aí sim homologar o resultado do concurso com aquelas pessoas que estão interessadas nas vagas para as quais elas foram aprovadas. E é isso, quem disser que não quer aquela ou não manifestar interesse, ela perde ela deixa de concorrer mais para aquela vaga que ela não manifestou interesse para todas que estão abaixo na sua preferência, mas não as que estão acima. Esses são os blocos, já foram divulgados, né? Então a gente tem 789 vagas no primeiro bloco, que é a Seguridade Social, Saúde, Assistência Social e Previdência, 130 na área de Cultura e Educação, 212 em Ciências e Dados e Tecnologias, 306 Engenharias e Arquiteturas, 1.172 na área de Administração, 285 Desenvolvimento Socioeconômico, 250 Justiça e Defesa e 2 blocos intermediários, um na área de Saúde, 168 vagas, e 340 no intermediário nas áreas de regulação nas agências reguladoras. Totalizando, então, aí 3.652 vagas. A gente tem já algumas vagas que estão regionalizadas ou que são para órgãos que estão em uma área distinta, né? Então, das 3.652 vagas, 2.089 são no Centro-Oeste, sendo a grande maioria para o próprio Distrito Federal. Né? E aí temos 135 vagas no Norte, 165 no Nordeste, 814 no Sudeste, 54 no Sul. Né? Então a gente tem 1/3 das vagas são para fora da região Centro-Oeste, na verdade 1/3 é para fora do Distrito Federal, né? E aí, incluindo as 4 que estão no restante, é isso? Do Centro-Oeste, é isso. Então tá correto o que eu estava... É isso, gente. Obrigada. E aí eu vou passar aqui para a ministra Márcia para que ela faça uma fala também. E depois a gente abre para as perguntas. Boa tarde, ministra Esther Dweck, presidenta da INAP, Betânia Lemos, toda a sua equipe e todos vocês que estão aqui hoje para ter mais, né, boas notícias. Na verdade, é um prazer, uma honra estar aqui para acompanhar esse processo de mais uma ação afirmativa do governo do presidente Lula. E eu entendo com mais segurança, né, com um processo, planejado, considerando, inclusive, a diversidade do país. Né? Durante muitos e muitos anos, desde a Constituição de 88, a gente vem lutando para que o artigo 6º seja preenchido, o artigo 37, que trata da administração pública federal, né, enaltecendo que um servidor público é
é aquele que faz concurso público, e aí todas as políticas setoriais e intersetoriais, enfim, transversais, que demandam de cada vez mais, não é, de pessoas, de quadros técnicos qualificados em toda a administração pública. E aí, né, poder reconhecer, porque nós recebemos a Marcha das Mulheres Negras, o Fórum das Mulheres Quilombolas, recebemos, né, as mulheres as mulheres indígenas de todo esse país, e há muitos e muitos anos elas vêm requerendo, requisitando, né, solicitando o direito a ter espaço, não é, igual nos processos que, obviamente, são de inclusão, são de acesso aos direitos, são de pertencimento. Então, ministra Esther e Betânia, o que está acontecendo aqui hoje é mais do que, né, uma dimensão técnica de um anúncio importante desse concurso nacional unificado, já é exatamente a gente reiterar as diretrizes que são da Constituição brasileira e que são de um governo democrático e popular. Nós bem sabemos o que é atuar na precarização das relações de trabalho. E, nesse sentido, eu fico aqui pensando, né, quantos municípios brasileiros e estados que não têm um quadro de carreira e, por isso, as políticas públicas acabam sendo tão deficitárias, né, e também precárias para quem vai utilizá-las, né, a população brasileira. Então, eu só quero rapidamente dizer isso, que o Ministério das Mulheres fica muito feliz, não é? Nós temos andado o Brasil, temos encontrado com as mulheres e tudo que elas querem é isso, né? É estarem na agenda nacional, na agenda de igualdade, de equidade, na agenda propositiva, né? E aí, claro, cada decisão tomada pela administração pública federal interfere nesse processo. E tomara que seja o Congresso Nacional, seja os futuros mandatários, né, nos municípios, nos estados e na União, tenham um compromisso com isso, com ética, com inclusão, com transparência. E dizer que também, né, no nosso ministério, nós integramos, que é coordenado aqui pelo MGI, nós integramos o Comitê Gestor do Programa Federal de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação da Administração Pública Federal. Cada ministério, cada órgão tem que fazer um plano, não é? E nós já temos um plano no Ministério das Mulheres, no sentido de fazer valer, não é? essa relação, essa convivência e esse incentivo à formação, à capacitação permanente, à atualização, né, de todas as informações que, para a gente fazer política pública, acima de tudo, a gente tem que estar sempre atualizado, sempre muito responsáveis com as coisas que acontecem na realidade desse país, que é tão grande, tão diverso e que nós temos que fazer esse enfrentamento. Então, o Ministério das Mulheres se congratula e está junto nesse processo. Vamos ajudar a divulgar isso em todos os nossos fóruns, em todos os nossos espaços, para que isso chegue a informação pelos prazos todos aí a todas as pessoas que, porventura, tenham interesse nesse processo. Muito obrigada e parabéns. Obrigada. Como a gente combinou, agora a gente vai abrir para 3 perguntas para a mesa mais gerais sobre as políticas afirmativas para o CPNU 2, que a gente acabou de anunciar. Então, eu queria saber quem é que quer fazer pergunta. Por favor, pode levantar o braço. Adélis Ortiz, por favor. Pode levar lá para ela, por favor. Quem mais? Você? Você que levantou atrás do direção de blusa branca. Ela? E- É, e aí a pergunta é qual o seu nome, por favor? A Rosana. Quem mais? É porque depois a gente vai abrir para perguntas técnicas. E aí vai subir a mesa técnica e aí a gente vai fazer perguntas técnicas, tá bom?
Letícia, tá bom. Délis, por favor. Microfone. Boa tarde, ministras. Boa tarde. Quando a senhora fala sobre a idade média das candidatas, eu estou falando só sobre as mulheres, geralmente na idade já de ser mãe, de ser dona de casa, de ser adulta. Muitos casos que a gente tem ouvido são mulheres que foram para a segunda etapa, não sei se é etapa ou quase, e chegam no momento da formação, cursos de formação, ou grávidas, ou com bebês no colo, mas ainda sem direito algum como servidoras. Não tem direito à licença maternidade, não tem direito a espaço de creche nem de nada. Como é que é a situação dessas mulheres, já que as senhoras estão focadas nesse cuidado? É uma ótima pergunta, até porque a gente pode falar tudo que a gente fez nesse agora com base nesse resultado, né? Primeiro, foi bom até que a ANAP está aqui, depois a Betânia pode falar um pouquinho também. A gente, nesse ano, de fato, quando começou o curso de formação, e as carreiras do concurso do 1 tinham curso de formações muito longos. Não é o caso do 2. Os dois, as que têm curso de formação, são muito curtos. Então, tende a diminuir esse problema. Mas, independente disso, a gente, inclusive, está pensando em fazer uma instrução normativa mais geral para aplicar as mesmas coisas que a gente fez nesse atual. Então, a primeira coisa foi a questão dos espaços. Então, a gente até, quando eu fui fazer a gente foi na escola de polícia, né? Porque uma parte da Academia Nacional de Polícia, que é um lugar extremamente masculino, diferente da ENAP, que é bastante feminino, a Academia de Polícia é totalmente masculina. A gente exigiu que tanto lá, que eram aqueles cursos que o MGI estava coordenando, né? A gente exigiu que tivesse uma sala de amamentação, uma sala para as crianças ficarem com algum responsável que pudesse cuidar delas. Então, você vai ver, lá, se você for visitar, é bem bacana. Na Academia Nacional de Polícia, é uma sala toda bonitinha, com papel de parede de criança, com brinquedos, com cadeira de amamentação. A gente permitiu que elas pudessem fazer uma parte, vou até passar para a Betânia, que ela vai saber os detalhes, mas uma parte pudesse ser feita online, no caso dessas mulheres. A gente permitiu que tivesse segunda chamada de provas, para se elas perdessem alguma prova. A gente realmente tentou dar o máximo de apoio que a gente pudesse, mas os cursos eles foram pensados para ser presencial porque ele tem muita coisa de interação. E era difícil abrir mão disso. Mas a gente tentou fazer... Aí eu vou passar para a Betânia para ela explicar os detalhes das coisas que foram feitas para garantir maior inclusão dessas mulheres. E uma coisa que acabou para muitas delas que elas falavam, como teve adiamento da data da prova, né, por conta do Rio Grande do Sul, então algumas estavam prevendo que elas estariam ainda no estágio inicial da gravidez, quando fosse chegar... Algumas nem estavam grávidas antes, acabou o período entre a inscrição e os cursos de formação foi muito mais longo do que o previsto. Então, claro que isso vai acontecer independente. Eu acho que para esse aqui o impacto é minorado, porque praticamente o que tem curso de formação é muito curto, né? Não chega nem a um mês, então tende a não ter um efeito tão grande. Mas o que a gente aplicou nesse, a gente pensa em transformar isso em algo perene para próximos concursos. Aí, Betânia, você puder dar os exemplos mais, o detalhamento mais do que eu dei. Então, a gente preparou antes das grávidas e lactantes chegarem, né? A gente preparou os espaços para recebê-las, então, tanto no campus da ENAP quanto no campus da ANP, né? Que é a Academia Nacional de Polícia, que a gente está tendo os cursos sob gestão do MGI, estão acontecendo nesses dois campos, e os dois sob coordenação da ENAP. Então, a gente preparou igual os dois campos. Então, tem, como a ministra falou, a sala de amamentação, com cadeira de amamentação, micro-ondas, enfim, todo equipada para que as grávidas possam amamentar, e também preparamos espaços para que as crianças das lactantes pudessem estar acompanhadas com adulto responsável de forma confortável. Então, quarto com cama, com toda uma estrutura, com frigobar, para que elas ficassem bem atendidas. No caso das gestantes que vão ter bebês ao longo do curso, ou que estão gestantes e tiveram algum problema, né, na gestação e que não puderam assistir a aula, a gente também montou uma comissão que a gente avalia caso a caso. Então, ela tem o problema de saúde ou ela tem o bebê, ela vem com o atestado médico, a gente faz a análise do atestado médico, essa comissão, e valida a licença para ela. E aí essas gestantes, elas recebem as aulas do curso gravadas, porque elas não podem estar presentes, né? Então elas recebem
recebem as aulas gravadas, elas podem assistir em casa essas aulas, então a gente desde o início gravou todas as aulas, prevendo essa necessidade de uso, então elas recebem essas aulas e vão poder fazer a prova de segunda chamada, quando elas, né, no prazo da prova, que é o prazo em que elas vão poder retornar para o curso de formação. Então, tudo isso foi um preparo que a ENAP fez para que a gente tornasse verdadeiramente inclusivo o concurso na fase de curso de formação. E isso está sendo também vai acontecer no segundo curso de formação, e o Ministério está pensando em tornar isso, né, ministra, como uma política pública para todos os concursos. A gente pretende agora até, né, avaliar. Acho uma coisa importante, todo o CPNU 1 e o 2, né, como toda política pública, a gente está fazendo um sistema de avaliação muito grande. O IPEA e a ENAP junto com o Ministério, está trabalhando em toda uma avaliação das políticas. A novidade que a gente anunciou hoje é fruto dessa avaliação do resultado anterior, né, o que a gente acha que precisa ser institucionalizado, a gente institucionaliza. Então, isso é uma das coisas que a gente está... As mudanças que a gente fez nas INs relacionadas às cotas são frutos do aprendizado anterior, e a lógica é que a política vai evoluindo conforme as experiências. Então, de fato, acho que era muitos anos sem concursos públicos grandes, como foi aquele, né? E concursos de formação longos, que era o caso daquelas carreiras, e aí com isso a gente aprendeu bastante, acho que a gente conseguiu, e foi fruto do movimento das mulheres também, que nos questionaram, e aí uma demanda muito justa, e foi sendo atendido, e acho que a ENAP conseguiu fazer um bom trabalho, elas reconhecem que foi uma maneira importante de atendê-las, né? Então acho que foi um trabalho que evoluiu bastante. A nossa ideia agora é fazer uma instrução normativa, né? A gente está fechando para outros, porque continua válido que nem todos os concursos são feitos pelo meio do CPNU ainda. Então, valendo também para outros concursos que não são realizados por dentro do âmbito do nosso concurso. Então, posso passar para a próxima pergunta? Rosana, do Correio Brasiliense. Bem, boa tarde, ministras. Em primeiro lugar, eu queria até esclarecer um dado com relação ao impacto fiscal desse concurso nas contas públicas e se, além desse, qual o total de vagas até o fim do ano que vocês estão prevendo, novas vagas abertas. Agora, com relação à operação dessa migração para a ENAP, como é que vai ser exatamente? Queria que vocês explicassem um pouquinho melhor isso. Além disso, ministra, eu queria saber o número de mulheres aprovadas, o percentual de mulheres aprovadas no primeiro CNPU, porque para saber se esse percentual de 50% vai conseguir ser efetivo, vai funcionar, porque se vai que não pode ter menos mulheres aprovadas e tal, ou não inscritas, como é que detalhar um pouquinho melhor. E só uma dúvida técnica mesmo, porque no material de vocês está 32 e no site está 36 órgãos. Eu queria entender por que essa diferença. Tá, obrigada. Como foram várias perguntas, eu não sei se eu vou lembrar de todas. A primeira que você fez foi sobre impacto fiscal. Não estou com o número aqui fechado, mas a gente deve ter esse número, né, certinho. Mas só para dizer o seguinte, está previsto na LOA, né, a gente tem lá no anexo 5, esses concursos, eles já foram autorizados, já houve o teste orçamentário da SOF, né, então está reservado no orçamento, tanto de 25, mas as pessoas vão entrar efetivamente em 26, então também está previsto já no que a gente já enviou para a SOF, para a elaboração do PELO 2026, então o valor está todo previsto dentro do orçamento, mas depois eu posso dar o impacto certinho que a gente tem, isso não está aqui, mas eu posso passar. E também o número de vagas totais, eu dei um número chutado aqui de 15 mil, mas também não estou com o número fechado, a gente pode passar esses dois números com exatidão depois para vocês ainda hoje, de preferência, né? A questão da operacionalização da ENAP, eu vou deixar, Rosana, essa pergunta para a mesa técnica, porque eles podem explicar todo o detalhe técnico de como vai ser isso, mas reforçar só que a lógica de passar para a ENAP era a gente poder, esse conhecimento ficar lá perenizado na ENAP, né, que é um órgão que a gente acha que tem que recuperar a sua capacidade de atuar mais diretamente no concurso, não só na parte de formação posterior, mas na elaboração de concursos. A gente acha que essa política pública, que é o novo
que é o concurso nacional unificado, ele precisa ser institucionalizado e fortalecido, e a ANAP, com toda a sua capacidade, né, está fazendo isso. Está aqui o diretor Lincoln também, que está muito à frente, né, dessa parte, junto com a presidenta da Betânia, aqui da ANAP. Né. Sobre o percentual de mulheres, só que eu vou dar esses números de novo, foram, que eu estou sem o óculos, apesar do número estar grande, eu estou com medo de errar aqui o detalhe, mas eram 56%, 56,2% de mulheres inscritas, então era acima de 50%. 54,6% fizeram a prova, já teve maior desistência das mulheres para realizar a prova, e 39,3%, é isso, né? Tiveram a prova corrigida, a discursiva corrigida. Então, elas não alcançaram os 50%. Por isso que a gente achou importante implementar isso. É claro que tem blocos diferentes, né? No caso do bloco 5, né, que a gente teve uma aprovação maior de mulheres, também tem mais 50% de mulheres que fizeram a prova. Então, esse é um bloco para qual não se aplicaria a essa nossa equiparação. Mas para os outros blocos, no geral, foi menos de 50% de mulheres que fizeram a prova. O bloco 7 acho que foi o segundo com maior, que foi 46%, mas em todos os outros foi menos de 50%. Então, isso vai ajudar. E eu falei que duas coisas que a gente observou, né? E aí, Deli, só é importante dizer que não é nem a inscrição, acho que tem várias idades, mas a aprovação foi muito concentrada ali entre 35 e 45, ou seja, foram pessoas que já têm uma maturidade, porque essa maturidade ajuda na prova, mas as mulheres, nesse caso, acho que estão nessa maturidade, têm mais dificuldade por conta do duplo, tripla jornada aí. E o que a gente observa, um outro dado que também a gente levou em consideração para isso, é que, como eu acho que eu falei isso antes, mas a prova discursiva ela traz mais essa bagagem específica, que aí, nesse caso, as mulheres têm uma formação, mais mulheres fazem curso superior, elas têm, inclusive, mais formação que os homens, né? Então, essa bagagem que elas trazem, numa prova discursiva, elas conseguem utilizar essa bagagem toda, né? E não só aquele conhecimento específico que foi feito para um estudo bem concentrado para aquela prova. Né? Então, acho que nesses dois casos... Bom, 32 para 36 é uma questão mais de burocrática do que de mudança nas vagas. É porque os institutos do Ministério da Saúde, na verdade, são do Ministério da Saúde. Então, o INTO, o INCA, muitas vagas da saúde, ali no nível intermediário e também no nível superior, são para os institutos. A gente estava contando eles como órgãos específicos, mas, na verdade, eles não são um órgão. Eles são departamentos, né? Eles são parte da estrutura do Ministério da Saúde. Então, a vaga é do Ministério da Saúde, mas ela é uma vaga do Ministério da Saúde para lotação naquele instituto. Então, na prática, não mudou aqui, tá? Então, entrou o INSS e saíram os 5 institutos, né? 6 institutos acho que viraram, enfim. É uma conta aí que é basicamente uma questão burocrática, não é Por isso eu vou responder aqui já, mas o pessoal técnico pode tirar mais dúvidas depois, porque eu respondi todas, né? Não esqueci nenhuma das suas perguntas. Nada. Agora, a Letícia, do Estratégia Concurso. Boa tarde, ministras. Boa tarde, Betânia. Eu queria saber se, além do curso de formação, já existe uma preocupação por parte do Ministério, da ENAP, junto à FGV, para o dia da aplicação da prova, porque isso, consequentemente, deve acarretar um maior número de mulheres inscritas que tem esse perfil que a Delis pontuou. Queria saber se tem alguma preocupação em relação a isso. Já em relação ao curso de formação, queria saber se vocês preveem alguma limitação na idade da criança que poderá acompanhar a mãe na academia, tanto no ENAP quanto na ANP? Se tem alguma previsão, vocês pretendem estabelecer um limite de idade para a criança que for acompanhar a mãe, ou na ENAP ou na ANP, já que lá tem um espaço, né? Vai existir uma limitação de idade ou até mesmo quantidade de crianças por turma? Eu vou pedir para a Betânia responder, porque no caso da prova já tem uma previsão, sim, para a questão das mulheres com filhos pequenos, né? Isso.
No caso da prova, as mães que estão amamentando crianças até 6 meses de idade vão poder amamentar seus filhos durante o horário de realização da prova. A cada 2 horas, elas vão poder sair para amamentar cada criança por meia hora. E no final da prova, elas vão ter 60 minutos a mais de acréscimo, as mães que amamentarem. Essa criança vai ter que ficar com um adulto responsável dentro do local da prova, eles não vão poder sair e também vão estar regidos por todas as medidas de segurança que qualquer candidato seja regido. Então, não vai poder estar com celular, não vai poder estar com nenhum equipamento, tá? Além disso, a mãe que vai amamentar, ela pode também solicitar tecnologias assertivas. A gente ampliou o número de tecnologias assertivas que as pessoas vão ter acesso, vão poder solicitar. Então, entre elas tem cadeira, almofada, enfim, está listado lá no edital. São várias tecnologias assertivas e essas mulheres lactantes vão poder acessar também essas tecnologias sobre demanda anterior, seguindo as normas do edital. Em termos, durante o curso de formação, a gente não limitou o número de crianças por mãe, mas são crianças que estão lactantes, né? Que são as mães que estão amamentando com suas crianças. Portanto, são crianças, em geral, bebês, né? Crianças pequenas com menos de 1 ano e meio ou 2 anos de idade, que estão hoje acessando os espaços. Obrigada. E por último, mais ou menos importante, o edital sai hoje ainda? Saiu. Sai. Só lembrar, ele tem 500, é um edital só, não são, é um edital só, não é um edital por bloco como foi da outra vez, mas com 9 anexos. E aí a soma de tudo deu 579 páginas. Então, oi? Vai sair hoje, deve estar saindo, tem previsão já de horário? Já foi para a imprensa. É para a imprensa, só que para a imprensa são várias tabelas, como vocês sabem, então a imprensa tem todo um processo de diagramação para poder soltar um do extra, mas sai hoje. Próximo, por favor, é o Vitor, do Direção Concurso. Raul. Obrigado, ministras, e obrigado, Aide. Obrigado. Vitor, do Direção Concurso. Ministras, na verdade, queria saber como que foi feito esse arranjo, até do ponto de vista jurídico, para fazer essa equiparação aí para as mulheres, visto que no último concurso, né, tivemos algum número relevante aí de ações judiciais, e como que foi feito o cuidado para amarrar certinho e que não haja problema nesse sentido. Muito obrigado. Bom, a gente está seguro, né? A gente analisou com toda a segurança jurídica que é possível fazer isso de forma infralegal. Foi uma resolução do grupo da comissão de governança do concurso, e a gente está muito seguro que não tem questões. Agora, todo concurso no Brasil tem judicialização, como vocês que acompanham o concurso de perto. Então, mas a gente está muito tranquilo do ponto de vista da segurança jurídica de que isso pode ser feito. Não é uma reserva de vagas, de novo, ele é só uma equiparação, uma ação afirmativa, né, amparada aí também em vários normativos que permitem a aplicação de ações normativas em políticas públicas. Então, a gente está bem seguro juridicamente de que é possível fazer isso. Obrigada, gente. Agora vamos refazer, né? Bom, ela que fala isso, não sou eu. Eu agradeço a presença da ministra da Gestão, Esther Dweck, e da ministra das Mulheres, Márcia Lopes. Peço que a Betânia permaneça na mesa. E aí eu vou convidar, por favor, os outros representantes que vão compor a equipe técnica, que estará aberto para perguntas, tá? Então, eu chamo para a mesa, deixa eu só desfazer. Então, eu chamo para a mesa a diretora do Departamento de Provimento e Movimentação de Pessoal, Cida Chagas, e o diretor de Logística do Concurso Público Nacional Unificado, Alexandre Retamal. E aí, quem tiver dúvidas ou tiver mais alguma colocação, peço que levante a mão para a gente poder tirar as dúvidas mais técnicas. Você? Nome?
Eu vou pedir, mais fácil, eu vou pedir que as pessoas se apresentem, digam o nome e o veículo de imprensa e na sequência façam a pergunta, tá bom? Bom, boa tarde. Eu me chamo Matheus Meles, sou do Que Concursos Folha Dirigida. Eu acho que muitos aqui querem saber também da pergunta, né, em relação às disciplinas do concurso nacional unificado. Haverá língua portuguesa para todos os blocos ou será somente para os blocos de nível médio? Desculpa, seu nome, desculpa. Matheus? Oi, Matheus. Nós adotamos a mesma estrutura, né, da primeira edição. Então, nós vamos ter tópicos, né, tem conteúdo específico de língua portuguesa para os blocos de nível intermediário. Isso não quer dizer, né, e aí a gente reforça isso mais uma vez, de que conhecimento no idioma, ou seja, em língua portuguesa, não será considerado, né, para os outros blocos temáticos. Sim, ele será considerado, nós teremos ali a aplicação de 50%, né, da avaliação da prova discursiva, onde vai ser considerado o conhecimento em língua portuguesa. Então, acho que responde a sua questão, né? Vitor, da direção, essa aí era uma das perguntas que eu tinha anotado, claro. São duas perguntas. Primeiro, uma dúvida que a lei não deixa clara é sobre o pré-requisito das novas carreiras, se é superior em qualquer área mesmo, a TDS e a TJD, se é superior em qualquer área para todas as vagas. E, para fechar, no CNU1, a gente teve alguns problemas com a aplicação de provas, alguns fiscais talvez um pouco aquém da preparação que o CNU exige. Queria saber se vocês bateram com a FGV que, querendo ou não, o fiscal, lógico, ele não é responsável pela prova dos concurseiros, mas ele é a banca ali, né? É a personificação da banca ali. Obrigado. Tá, hein, Vitor? Sim, né? O requisito é nível superior. Tanto para as novas carreiras, está se referindo às novas carreiras, né? O analista técnico de desenvolvimento socioeconômico e o analista técnico de justiça e defesa. Esse é o principal requisito para que, enfim, fazer prova, tomar posse, ser nomeado. Tá? E quer saber se é de qualquer área. É que vai sair, vai estar no edital. Tão logo, enfim, ele seja publicado, vocês vão ter essa informação. Né? O que você está querendo saber é se foi dividido ali por especialidades, enfim. Não tem por especialidades, vai ser conhecimento, área de formação, qualquer área de formação. Tá? A segunda parte, boa tarde a todos. Segunda parte aí da capacitação, a gente no termo de referência esse ano e no contrato, a gente incluiu, tá? Tanto o planejamento de capacitação para os fiscais, quanto também o acompanhamento, monitoramento durante a capacitação. A gente está, inclusive, com uma pessoa hoje lá na FGV trabalhando justamente nisso, no planejamento da capacitação, e nós vamos estar com eles o tempo todo, planejando e capacitando, tá? A gente também esse ano quer usar ferramentas de capacitação online, além da capacitação presencial, e o nosso propósito é que essa capacitação também seja acompanhada de fiscalização, tanto na capacitação quanto a gente quer aprimorar os mecanismos de fiscalização nossos também. A gente vai manter a RNC, como tem no Enem, a Rede Nacional de Certificação, e também a fiscalização de servidores tanto da ENAP quanto do próprio Ministério da Gestão e da Inovação, que vão estar lá presentes nos estados contribuindo para a fiscalização, tá bom? Então, e essa mesma capacitação que a gente vai fazer para os fiscais da FGV, ela vai ser utilizada para capacitar os nossos fiscais da RNC. Boa tarde, Érica, do Gran Concursos. A minha pergunta é:
Agora, com o CNPU 2025, o MGI considera ele consolidado para ser uma forma de ingresso no serviço público federal, podendo ser expandido para outras carreiras, como, por exemplo, as policiais, ou ele ainda está como um protótipo, um projeto sendo cada vez melhorado? Bom, sempre uma política pública ela pode ser sempre melhorada, eu acho que ele continua sendo melhorado, mas essa segunda edição já é uma consolidação da primeira, que foi realmente uma experiência muito inovadora, que deu certo, e essa segunda edição ela é o aperfeiçoamento, né? E ela traz já todos os aprendizados. Com isso é uma consolidação da política, a passagem dela para a ENAP mostra que ela já é uma política consolidada e agora ela tem uma instituição, né, para chamar de sua, vamos dizer assim, e para tocar essa política perenemente, mas claro, sempre é opcional para os órgãos a adesão ao concurso. Isso é um pré-requisito do CPNU, então o órgão ele adere ao concurso e ele vai poder continuar fazendo isso. O CPNU nunca vai ser obrigatório para nenhuma carreira, né? Isso faz parte também do desenho da política. Então, se os órgãos quiserem aderir, qualquer que seja o órgão, o CPNU vai estar de braços abertos, vamos dizer assim, para recebê-los, acolher esses cargos e poder cada vez mais incrementar a política pública. A gente espera que no futuro a gente tenha o CPNU como a grande porta de entrada do setor público, porque é uma política que deu certo e é uma política que traz muitos ganhos para o ingresso do servidor público no Brasil, como mostrou no CPNU 1, né? Diversos ganhos, como o ganho da representatividade regional e outras representatividades, e um ganho de economicidade. Você faz um certame só de grande tamanho. Então, a gente espera sim que no futuro ela seja, mas sempre de forma opcional. Deixa eu só também trazer só mais um elemento. A gente passou pela primeira edição, nós estamos entrando na segunda edição, e nós temos uma equipe, né, de pesquisadores composto pelo IPEA, né, e que são pessoas que já vêm fazendo avaliação de outros concursos, mesmo antes do CPNU. Nós temos também uma equipe de pesquisadores na ENAP, nós temos uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal do Pará, né? Então, essas pessoas vão dar elementos para que a gente possa justamente analisar e até conversar e propor, né, para os outros órgãos as vantagens, né, de se integrar a um concurso unificado. Então, é essa a nossa expectativa. E, enfim, em breve vocês terão aí esses releases, né, essas avaliações circulando para que possam ter uma melhor ideia do que nós estamos tratando, né, e porque na nossa avaliação, na nossa análise, é uma vantagem fazer um concurso unificado. E também, dentro dessa visão que a ministra falou da continuidade da política pública e do concurso público nacional unificado, com a ENAP assumindo essa responsabilidade, né, pela execução do concurso, essa diretoria que está hoje no MGI também está migrando para a ENAP, e a gente vai ficar cuidando do concurso lá na ENAP e sendo integrada à estrutura da ENAP, que foi a pergunta que a colega falou lá da continuidade, como que vai ser a estruturação, né? Então a gente vai para a ENAP e vamos trabalhar junto, dando continuidade. Que só fazendo um gancho na pergunta da Érica, o modelo do CPNU deu muito certo, e aí nós podemos ver no futuro, eu sei que para 2026 a gente não tem uma previsão, mas concursos temáticos, unificando, por exemplo, só um bloco, carreiras policiais é uma que tem essa pauta muito forte, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, uma futura Polícia Penal Federal também, então específico para atender as necessidades de um órgão, replicando o modelo hoje utilizado pelo CPNU para trazer essa democratização da máquina pública, né? E essa inclusão também, que é a principal pauta aí desse grande projeto, né? Você pode só dizer seu nome e o veículo, por favor? Ana, do Gran Concursos. Tá. Acho que teve a Janaína DBC e tem também, ela tinha feito antes, né? A Letícia da Estratégia. Ela, na verdade, o que ela falou foi uma pergunta. Foi uma pergunta? Deixa eu explicar para ela. Que é replicável. Verdade.
Aí você está falando para as carreiras policiais. Eu acho que a gente mereceria um tempo para fazer análise, né, e entender como é o concurso, né, de fato, das polícias que têm tem muitas especificidades, são bem criteriosas. Acho que a gente está trazendo um processo, né, que geralmente se faz nas carreiras policiais, que é a investigação social agora, né, vamos percorrer, né, esse processo, mas acho que é uma coisa bastante... enfim, nós precisamos realmente conversar com o Ministério da Justiça, entender e aí pensar nisso para um futuro, se for o caso. Boa tarde, novamente. Agora o Alexandre e a Cida também. Pessoal, a minha dúvida é em relação ao curso de formação. Já nessa turma do primeiro CNU, nós conversamos com alguns aprovados que vieram para Brasília, e uma das reclamações que a gente ouviu é que o valor da bolsa não condizia com o custo de vida em Brasília. Isso, inclusive, desmotivava alguns virem de outros estados para virem morar aqui. Eu queria saber se para essa edição vocês preveem um aumento no percentual do pagamento da bolsa para o curso de formação, e queria também saber qual a validade deste edital, se vai ser a mesma do último concurso, ou se esse concurso vai ter 2 anos, prorrogado por mais 2 anos de vigência. A validade do edital é 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, certo? Agora, a sua outra pergunta relacionada a curso de formação, acho melhor você explicar. Não, porque você está falando em relação à segunda edição. Na primeira edição, a gente conversou com alguns aprovados que vieram para Brasília, e uma das reclamações era o valor que era pago, porque eles recebem, se eu não me engano, 50% do salário, cargo de aprovação. E pelo custo de vida de Brasília ser um pouquinho mais elevado do que outros estados, eles questionavam isso. Às vezes ficavam desmotivados de vir para cá, porque o valor que eles recebiam é praticamente só para hospedagem e passagem. A alimentação e as demais coisas eram pagas do próprio bolso. E aí eu queria saber se vai haver alguma política de incentivo para que essas pessoas não desistam, né, do cargo, não desistam do curso de formação, e até mesmo de fazer a segunda fase do edital, né, que é a primeira prova objetiva e a segunda a fase discursiva. Bem, que eu posso responder para você que nesta segunda edição nós temos 2 cargos, né? Enfim, vou tratar em termos de órgão, né? Porque o nome é enorme, sabe? Dos cargos da Agência Nacional do Petróleo e a Ancine, né? Agência Nacional do Cinema. São essas 2 instituições que terão curso de formação. Eu não saberia lhe precisar, né? Mas quando a gente fala de 50% da remuneração, é porque isso está em uma regulamentação, tá? E aí a gente precisaria mexer, aí no caso, né, essas agências, elas precisariam mexer nessa regulamentação para que pudesse ampliar, que é bem em direção à sua pergunta, né? Se for o caso, ampliar a bolsa. Tá, mas, enfim, é isto. E, geralmente, esse é um recurso que sai do próprio orçamento das instituições. Olá, boa tarde. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou da TV UFG, afiliada da TV Brasil. A minha pergunta é sobre as inscrições, elas serão no site da FGV, da ENAP, do Ministério, e existe alguma diferença nessa dinâmica do candidato nesse portal em relação à última edição? As inscrições, como na última edição, foram feitas pelo GovBR, esse ano a gente está mantendo, tá? Então, o candidato entra no GovBR, faz o seu acesso e após o seu acesso ele é direcionado para o sistema de inscrição, que é um sistema que está hospedado na FGV, mas todo direcionado por dentro do GovBR. Então, a gente manteve da mesma lógica, tá? A experiência do usuário vai permanecer a mesma. A experiência do usuário modifica um pouquinho porque tem agora a plataforma da FGV, mas é o mesmo tipo de inscrição, tá bom? Rafaela, do Correio Brasiliense. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é relacionada à troca da banca organizadora. Foi nesse sentido de que a segunda edição veio consertar alguns erros que foram cometidos na primeira,
E aí por isso a troca, já que muitos não ficaram satisfeitos com a banca. E a minha segunda dúvida é o que é a ENAP assumir essa organização do certame, mas eu esqueci o termo correto para dizer, impacta no concurseiro, não tem... Bom, com relação ao processo, foi um processo de dispensa de licitação, tá? E em que a FGV se sagrou vencedora desse processo de dispensa de licitação, mas que outras concorreram. Então, não é porque essa escolha se sustentou em escolher uma empresa que fizesse melhor do que o ano passado. De toda forma, a gente iria fazer melhor, e estamos fazendo melhor. Tá? Isso vem desde o trabalho que a gente vem fazendo com o termo de referência, a construção do edital. A FGV conseguiu, vamos dizer assim, obter o melhor resultado nesse processo, está trabalhando junto com a gente e contribuindo para a gente continuar inovando e melhorando o processo. Tá? Agora, se fosse outra empresa, nós estaríamos fazendo a mesma coisa. Ok? Mas a FGV é muito bem-vinda nesse processo, está sendo um processo muito legal o trabalho que a gente está fazendo e eu acho que do ponto de vista do concurseiro, Bethânia, começar aqui falando, você pode falar, não tem diferença nenhuma. A ENAP, ela passa a ser a executora, o Ministério da Gestão e da Inovação continua como, vamos dizer assim, o porta-voz e o direcionador da política pública, supervisionando os trabalhos da ENAP, e a ENAP faz a gestão do contrato, faz o edital, vocês vão perceber, ele vem assinado pela ENAP, tá? Isso eu acho que a gente não tinha falado, né? O edital vai ser publicado pela ENAP, assinado pela ENAP, e então a ENAP ela tem essa responsabilidade da gestão do contrato, mas para o concurseiro continua da mesma forma. Podem ficar tranquilos que vai dar tudo certo. Pessoal, então acho que não temos mais perguntas. Agradeço a presença de todos, tanto aqui quanto nos acompanhando pelo YouTube. Agradeço o Alexandre Retamal, a Cida Chagas e a Bethânia Lemos. E é isso, até a próxima.